verb to be. Verb to be, que é o verbo ser e estar no inglês. Isso mesmo. Esse verbo, ele significa tanto ser quanto estar. Um vocábulo somente para dois significados, ser e estar. É o verb to be. E a gente está falando justamente dessa palavrinha, be, be. Verb to be, o verbo é o be. E essa é o que a gente chama de forma raiz do verbo, ok? A forma que não está conjugada. Então esse be é a forma raiz do verbo ser e estar no inglês, right? Mas por que eu digo isso, forma raiz? Justamente porque esse verbo vai ter três formas diferentes de se apresentar no presente, right? Então esse verbo, que é o verbo ser e estar, e tem como forma raiz o be, pronunciado como be, no presente ele possui três formas que são am, are e is. AM sendo pronunciado am, ARE sendo pronunciado are e IS sendo pronunciado is. Am, are e is. Essas três palavras são as mesmas palavras, têm os mesmos significados, que é o ser e o estar. Porém, nessa forma aí, elas estão conjugadas no presente, no simple present, no inglês, ok? Bom, antes da gente continuar, para dar seguimento ao estudo do verb to be, do be, como você já sabe, a gente precisa conhecer uma classe de pronomes específica, também conhecida como pronomes do sujeito, subject pronouns. Então, por que eles são chamados de subject pronouns, pronomes do sujeito? Porque eles são sempre o sujeito da frase. E eles são aquelas palavrinhas que a gente conhece muito bem. Eu, você, ele, ela, eles, elas, nós, ok? O eu, em inglês, a gente vai falar I. E ele é representado somente pela letra I. Que esse é exatamente o som da letra I individualmente no inglês. I, ok? E significa eu no inglês. O você, em inglês, a gente vai falar you. You. Isso aí. Y-O. U, que se pronuncia you. Você ignora o O que tem entre o Y e o U, ok? E essa palavra you, com Y-O-U, you, dessa mesma maneira, ela é você e também é vocês. Então, ela é singular e plural, ok? Então, you, essa mesma palavra, significa tanto você quanto vocês no inglês. O contexto vai sempre deixar claro, ou pelo menos subentendido, se ele está falando de singular ou plural, ou seja, você ou vocês. E aí, então, nós temos o I, eu, you, você. Depois nós temos o he, que é o ele, somente singular. E esse pronome se refere somente a pessoas, seres humanos, e do gênero masculino. Então, he, ele, para pessoas, seres humanos, do gênero masculino, right? Sempre no singular. He. Representado pelo HE, pronuncia he, ok? O H no começo das palavras no inglês, quando ele é pronunciado, ele vai fazer o som que a gente conhece como dois R's. He, ok? Very good. E aí nós temos o ela, que no inglês é representado pelo she, S-H-E, que pronuncia she, ok? Mesma forma que o he, é o contraponto. Somente singular, somente para pessoas, porém agora do gênero feminino. She, ela, ok? Posteriormente, nós temos o it. Por enquanto, você tem que saber que ele é um pronome neutro e vamos identificá-lo aqui como sendo ele ou ela, e ele serve para se referir a tudo, menos pessoas, e somente no singular, ok? Apesar de ser neutro, ser os dois gêneros, ele é somente no singular, right? Very good. Então, he, she, it. Ele, somente para pessoa, gênero masculino, he. Ela, somente para pessoa, gênero feminino, she. E o it é neutro, ele e ela, mas para tudo, menos pessoas. Então, ideias, coisas, animais, e por aí vai. Right? Very good. Muito bem. Posteriormente, nós temos o we, representado pelo W-E, we, que é o nós, ok? Então, nós, we, right? E por último, nós temos o they, T-H-E-Y, they, ok? E ela significa eles ou elas. Ele é um pronome do sujeito neutro para os dois gêneros, somente para o plural, porém ele é usado para se referir a tudo, a coisas, a pessoas, a animais, ok? Só que somente no plural. Entenda o they, eles ou elas, como sendo o plural, tanto do he, como do she e também do it.
plural do he, do she e do it, pois ele se refere a pessoas e também a tudo que não são pessoas, porém somente no plural, right? Very good, guys. Então esses são os pronomes do sujeito, subject pronouns. Por que eu falei que você tem que saber ele antes da gente entrar no verb to be? Justamente para a gente saber com qual forma do verb to be a gente vai trabalhar naquela frase. Isso vai depender quem estiver atuando ali como sujeito. Então vamos lá. I, você já aprendeu que é o eu, ok? Eu. Então se eu quiser dizer eu sou ou eu estou, que é o verbo ser e estar conjugado no presente, na primeira pessoa do singular, eu sou, eu estou, você vai falar I am, A-M, aquela letra A e letra M, que junto do I vai dar I am. E esse I am, eu sou ou eu estou. Tanto eu sou quanto eu estou. Ele tem esses dois significados. Então, a forma do verbo to be, que vai ser utilizada quando você estiver falando eu, I, em inglês, vai ser o am. I am, eu sou ou eu estou. Então, se eu quiser falar, eu sou seu amigo, I am your friend. Então, se você quiser falar, eu estou em casa, I am at home. I am at home. Por que eu dei esses dois exemplos? Para você perceber na prática como I am funciona tanto como eu sou, como eu estou. E é assim para todos. Lembrando, am, are e is são formas diferentes de uma mesma palavra. Então, eu sou, eu estou, I am. Em seguida, nós vimos o you, que a gente viu que pode ser você ou vocês. Se eu quiser dizer você é ou você está, ou até vocês são ou vocês estão, eu vou falar you are. Are, galera. A-R-E. É. A-R-E. Aquela outra forma do verbo to be. A-R-E que se pronuncia are. É que você vai utilizar quando você quiser dizer você é ou vocês são, ou você está ou vocês estão. You are, ok? Então, você é meu irmão. You are my brother. Vocês estão na escola. You are at school, ok? Então, tanto o ser quanto o estar, você é, você está, vocês são, vocês estão, vocês são, vocês estão, you are, ok? You are. E aí já pega essa nuance, galera. You, Y-O-U, você ignora o O. Você fala só o som de I e o som de U. You, ok? You are, você ignora o E no final. Você vai só até o R. Are, are. Lembrando que é o R do inglês, aquele R enrolando a língua. Are, ok? Very good. E se você quiser falar, pessoal, ele é ou ele está? Lembrando que o ele é he. Com o ele, pessoal, a gente vai utilizar a forma do verbo to be is. He is. Então, he is é tanto ele é quanto ele está. Right? Essa forma is é a forma do ser e estar conjugada no presente ao lado do pronome do sujeito he, que é usado para se referir a pessoas do gênero masculino no singular. Right? Ele é ou ele está, he is. Então, se eu quiser falar, ele é o professor, he is the teacher. Se eu quiser falar, ele está no hospital, he is at the hospital, ok? Então, tanto ele é quanto ele está, he is, right? Very good, guys. Agora, todas as terceiras pessoas do singular vão seguir essa mesma lógica. O ela, o she, também vai utilizar o is, a forma do verbo to be is. Então, se eu quiser falar ela é ou ela está, eu vou falar she is. She is. Ela é ou ela está, ok? Então, se eu quiser dizer ela é sua irmã, she is your sister. Ela está feliz. She is happy, ok? Então, tanto ela é quanto ela está, she is, right? E o it, pessoal, o it vai acompanhar também. Se eu quiser falar ele ou ela é, ele ou ela está, me referindo a algo que não seja uma pessoa, um animal, um objeto, eu vou falar it is. Então, se eu quiser, vamos pensar aqui num objeto. Se eu quiser falar que a caneta está em cima da mesa, vamos supor, falando dessa forma. Ah, ela está em cima da mesa. Ela está em cima da mesa. A caneta. Eu vou falar it is on the table. Ela está. Agora, ele é seu cachorro. Ele é seu cachorro. It is
your dog, ok? Então, ele ou ela é, ele ou ela está, quando eu estou me referindo a animais ou coisas, it is, right? Very good, guys. Então, aí, posteriormente, nós temos o we, o nós. Então, se eu quiser falar nós somos ou nós estamos, eu vou falar we are. Novamente, eu vou utilizar o are, A-R-E. Nós somos, nós estamos, we are, ok? Então, se eu quiser dizer nós somos seus amigos, we are your friends. Se eu quiser dizer nós estamos doentes, we are sick, ok? Então, tanto nós somos quanto nós estamos, we are, beleza? Então, você já viu que é o segundo aí que utiliza o are. O you, quando você quiser falar você é ou vocês são, ou você está ou vocês estão, you are. E agora o segundo que utiliza are, o we. Nós somos, nós estamos, we are, right? Very good. Por último, nós temos o they que é o eles ou elas, para se referir a tudo, somente plural e não tem gênero, right? Então, o they, se você quiser falar eles ou elas são, ou eles ou elas estão, você vai falar they are. Novamente, mais um que utiliza o are, a terceira pessoa do plural, eles ou elas, they are. Então, elas são suas irmãs, they are your sisters. Agora, eles estão estudando, they are studying, ok? Então, tanto eles ou elas são, quanto eles ou elas estão, they are, ok? Então, recapitulando, galera, vocês viram que tem 3 pronomes do sujeito que vão trabalhar com o verbo to be are, com a forma do verbo to be are, A-R-E, que é o you are, é o we are, e é o they are. Nós vamos ter 3 pronomes do sujeito que vão trabalhar o is, que vão utilizar a forma do verbo to be is, que são he is, she is e it is, ok? E com o am, que é a última forma do verbo to be que sobrou, somente o I am, ok? Então vamos lá, a lista toda, pessoal. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é, você está. E também, vocês são, vocês estão. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está, para animais ou coisas, menos pessoas. We are, nós somos, nós estamos. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão, para se referir a tudo, somente no plural. Right? Agora ficamos por aqui, pessoal. Então vocês aprenderam os subject pronouns, I, you, he, she, it, we e they, e as formas do verbo to be no presente, am, are e is. Então, o verbo ser e estar no presente, na forma afirmativa, você já aprendeu aqui nesse vídeo, ok? Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilha na medida do possível esse vídeo aí com as pessoas que vocês sabem que também querem aprender inglês, right? Bye, bye!